Bem-vindos ao Instituto Moody de Ciências. Vamos explorar vários e diferentes reinos criados por Deus. Antes de terminar, eu penso que todos admitirão que Deus é um ser maravilhoso. O salmista diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Assim, vamos começar com a astronomia. Vemos as estrelas como pequenos pontos de luz que brilham à noite, mas nosso Sol é uma estrela. Para nós, ele não se parece com as outras estrelas no céu, porque estamos muito mais perto dele que das outras. A razão de nossa Terra estar tão perto do Sol está em que ela é da sua família, isto é, um dos 9 planetas que giram em torno do Sol e constituem o que chamamos o Sistema Solar. Mas o Sol, de que tamanho é ele? Bem, se ele fosse oco, poderíamos jogar dentro dele mais de 1 milhão de esferas do tamanho da nossa Terra e sobraria espaço. Pois o Sol é cerca de 1.500.000 vezes maior que a Terra. Espalhadas pelo céu estão outras estrelas maiores, fazendo nosso Sol parecer um ponto comparado com estas. Que distância nos separa delas? Bem, vamos viajar do nosso Sol à mais próxima estrela no espaço. Para a jornada viajaremos à velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. Vamos dizer que a nossa viagem começa em 1º de janeiro. Exatamente às 12 horas deixamos o Sol e caminhamos pelo espaço nessa incrível velocidade. Em 8 minutos e 19 segundos passamos as órbitas de Mercúrio e de Vênus e ultrapassamos os 150 milhões de quilômetros que separam a Terra do Sol. Nós continuamos, passando Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e às 5h31 nós alcançamos Plutão, a última sentinela avançada do nosso sistema solar. Lembre-se, nós viajamos 6 bilhões, 245 milhões de quilômetros e ainda é 1º de janeiro. Mas espere um pouco. Nossa viagem ia até a mais próxima estrela, não aos limites do sistema solar. Nem mesmo começamos, pois devemos continuar viajando enquanto os dias, semanas e meses passam. Finalmente, 1 ano inteiro se vai. Depois, 2 anos. Depois, 3 anos. 4 anos. E finalmente, em 19 de abril do 5º ano, nós chegamos em Alfa Centauro, a mais próxima estrela no espaço. Mas nossos telescópios não param aqui. Suas lentes poderosas provam que as profundezas do espaço estendem-se por centenas, milhares e até milhões de anos-luz. E ainda há estrelas. Não muitos anos atrás, os astrônomos não podiam conceber nada além de nosso próprio sistema da Via Láctea. Para eles, isto era o universo. Então, uma nova descoberta abalou o mundo da astronomia em seus alicerces. Durante anos, telescópios revelaram corpos opacos chamados nebulosas, distribuídos pela imensidão dos céus. Algumas delas, tais como a nebulosa Flama, na constelação de Orion, e a espetacular nebulosa filamentosa em Cisne, que pensavam ser composta de gases luminosos. Muitas tinham forma espiral definida, parecendo grandes remoinhos de gases luminosos em processo de formação de uma estrela. No entanto, foi iniciado o intenso estudo da nebulosa espiralada de Andrômeda, pondo em ação o tremendo poder de redução do telescópio de 254 centímetros, descobriu-se que esta nebulosa é composta de estrelas individuais e que era, na realidade, outra galáxia. Foi esta descoberta que abriu as fronteiras do nosso conhecimento e expandiu enormemente nosso conceito do universo material. Esta nova descoberta possibilitou entender a estrutura de nossa própria galáxia e finalmente tivemos a explicação da Via Láctea. Nosso sistema é similar à galáxia de Andrômeda. Vista de lado, ela pareceria mais ou menos assim. A Via Láctea é meramente nossa visão de nossa própria galáxia. Mas a nossa é apenas uma galáxia. Por toda parte onde olhamos para o espaço, vemos outras. Quantas estrelas existem? Astrônomos dizem que há pelo menos 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Há 100 milhões destas galáxias no espaço conhecido.
E esse espaço conhecido é apenas 1/bilionésimo do espaço teórico. Assim, se quisermos contar as estrelas, devemos multiplicar 100 bilhões vezes 100 milhões, vezes 1000 milhões. E é igual a 10⁸ potência, ou 10 octilhões de estrelas. A mente humana não abrange o sentido de tal número, mas talvez isto ajude. Pense por um minuto quantos grãos de areia existem. Sir James Jeans diz que o total das estrelas do universo é provavelmente o mesmo que a soma de todos os grãos de areia que existem em todas as praias do mundo. Você se sente muito pequeno? Sim, esta é uma reação natural. Depois de olhar a imensidão do universo de Deus, o homem parece muito pequeno e insignificante para Deus se importar com ele. Mas há outras coisas para considerar. Por exemplo, Deus diz: olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. As papoulas são os lírios dos campos da Califórnia. Cada ano, na primavera, elas estendem um tapete dourado pelos vales. Talvez este nosso mundo seja pequeno, mas ao nosso redor estão espalhadas pródigas belezas. A papoula é uma flor amistosa. Ela cresce viçosa nas montanhas cobertas de neve e nas fazendas e ao longo das estradas. Lembram-se do versículo: considerai os lírios do campo, como eles crescem? Bem, vamos ver então como eles crescem. Vamos abreviar o tempo e resumir 4 dias e 4 noites em menos de meio minuto. Na manhã do primeiro dia, as pétalas rompem e à tardinha se fecham. Na manhã seguinte, elas se abrem de novo e à noite elas fecham. Na terceira manhã, elas abrem. E à noite, elas dormem. Depois, na quarta manhã, elas se esforçam para abrir, murcham e morrem. Cada dia, coisas maravilhosas acontecem ao nosso redor. Não notamos isso porque tudo se passa muito lentamente. Muitos dos segredos mais vitais da vida permanecem ocultos até que a câmara de lapso de tempo os revele. Poderíamos pensar que seria o vento agitando as folhas do narciso. Mas esta cena foi tirada em laboratório e lá não há vento. As folhas, observem, crescem primeiramente de um lado e depois do outro, dando-lhe esse movimento de oscilação. Há grandes forças envolvidas no crescimento das coisas vivas. O esforço deste botão de azaleia para abrir é um exemplo disto. Naturalmente aqui não transparece, mas é a mesma força que faz as raízes deslocarem uma calçada ou racharem os alicerces de uma casa. Cada flor tem seu próprio ritmo de crescimento enquanto desabrocha. A begônia, por exemplo, é tão rápida que é quase impossível ter a câmera focalizada sobre ela. A fúcsia é a favorita dos jardineiros. Mas quantos deles sabem que elas crescem assim, como se tivessem uma crise de soluços?
As flores são tão diversificadas como os seres humanos. Os hibiscos parecem ter muito senso dramático quando desabrocham em grandes gestos numa orgia de cores. Há uma graça de minueto no ciclame. Parece que evocam a maneira elegante do passado quando eles desabrocham em mesuras. As plantas não crescem continuamente. Crescem um pouco, depois descansam. Nesta rosa, por exemplo, há um período de crescimento e um período de descanso. Depois um período de crescimento e um período de descanso. Nossa atenção foi dirigida para a beleza das plantas. Ah, mas existe algo muito mais vital do que a beleza. Pois as plantas fabricam direta ou indiretamente toda a alimentação que comemos. Enquanto as folhas estão expostas à luz do sol, o misterioso e admirável processo da fotossíntese se desenvolve. Este processo é talvez o mais importante do mundo. Sem estas maravilhosas usinas de alimentos, a vida não poderia existir sobre a Terra. Mas vamos olhar dentro das pequenas células da folha e ver esta fábrica em funcionamento. Precisa-se de um poderoso microscópio para se estudar esta função sustentadora da vida. Um pequeno pedaço de folha é colocado na platina do microscópio e em seguida olhamos as células e vemos as partículas ou cloroplastos girando continuamente dentro das mesmas. Pela ação da luz do sol, este processo de fotossíntese assimila o carbono do dióxido de carbono do ar e o hidrogênio da água do solo, transformando ambos em carboidratos, proteínas e outros elementos alimentícios, de um modo que não se pode entender e talvez nunca criar. A fotossíntese é certamente vital para nós, mas não haveria fotossíntese nem haveria alimento e vida sobre a Terra se não houvesse polinização. Com o despertar da vida na primavera, as paisagens são salpicadas de luxuriantes cores. Mas esta beleza não é apenas para nosso prazer. Algo mais importante está acontecendo. A razão do colorido é atrair os insetos e, ajudando a atração visual, há um pouco de néctar, doce ao paladar do inseto. Mas vejamos por que a flor precisa do inseto. A antera localizada na ponta desses filamentos produz o pólen. Esses delicados grãos amarelos têm que ser transportados até a superfície estigmática de uma flor vizinha. Sem esse processo, teríamos flores, mas nenhum fruto em nossas árvores. Sem frutos não há sementes, e ao passar do tempo não haveria árvores. Os insetos rastejam sobre as flores à procura de néctar e seus finos pelos nas pernas e no corpo pegam os grãos de pólen. Assim, o pólen é levado para a superfície viscosa e estigmática de uma flor vizinha. Aqui, estes grãos diminutos germinam. A câmara microfotográfica de lapso de tempo permite-nos testemunhar este emocionante processo de germinação. Certos insetos desempenham um importante papel neste processo básico, mas creio que muitos de nós ficaríamos contentes em nos livrar dos que encontramos.